Salve, salve, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Ontem o São Paulo embalou mais uma vitória contra o Botafogo, jogando em casa 1-0, um gol do Dinemo. Trouxe um corte, trouxe o craque Neto falando sobre o São Paulo, também um corte do jogo aberto. Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e também deixe seu like. Bateu o Botafogo com a ajuda de David Ancelotti, que fez uma escalação que eu não entendi até agora. Ok, o São Paulo perde jogador, tem problemas no departamento médico e continua vencendo. Hernan Crespo chegou e chegou bem, já mostrou que é o cara do São Paulo. Desde que voltou ao São Paulo, Crespo está invicto no Morumbi. Ontem ele venceu o sexto jogo em 7, além de um empate. Uma vitória que aproxima o time do G6 do Brasileiro, contada também pelas lágrimas de Dineno. O atacante voltou a marcar depois de mais de um ano, boa parte deste tempo se recuperando de uma contusão grave no joelho. Foi o seu primeiro gol pelo tricolor. Pelo tudo que eu vivi e sendo ciente que era uma oportunidade para mim muito importante de mostrar que eu estou capacitado, né, para fazer parte desse elenco aqui. Um domingo em que Enzo Dias também deixou a sua marca no Morumbi. Foi dele a assistência para o gol. Foi ele quem bateu a falta que explodiu na trave. O lateral deixou o campo no intervalo com uma entorse no tornozelo. O goleiro Neto do Botafogo também se machucou e foi substituído ainda no primeiro tempo por Léo Link. Etapa em que o time carioca não chutou uma bola sequer contra Rafael. Ancelotti escalou 3 volantes e apenas 4 dos 11 jogadores que começaram o duelo contra o Vasco na última quinta-feira desde o início. E somente aos 15 do segundo tempo, com esta conclusão de Matheus Martins, a equipe carioca chegou com perigo. Já o São Paulo criou bem mais para aumentar a vantagem. O segundo gol poderia ter vindo com Tapia no começo do segundo tempo, com Luan no finalzinho e com o estreante Rigoni, seja batendo de longe ou construindo a jogada individual em que a bola caprichosamente bateu na trave. Feliz, estou de volta? Muito sensacional. Rigoni jogou com Crespo em sua primeira passagem pelo São Paulo e depois do jogo contra o Botafogo foi tema da coletiva do treinador. Quanto tem de influência sua o retorno do Rigoni ao São Paulo? Nada, fez toda a diretoria. No mercado, toda a diretoria. A gente aceita, eu já falei. Eu sou piloto de Fórmula 1. Tento dirigir o mais forte e mais veloz possível. Temos que mudar a continuidade, claramente. Hoje jogamos mal, muito mal. Foi uma semana difícil, psicologicamente, para a gente. A primeira adversidade do jogo, hoje a gente perdeu completamente a organização. O Botafogo eliminado de tudo, menos o Campeonato Brasileiro. E eu não entendi a escalação. Danilo de ponta direita, mexeu no time, Marlon Freitas no banco. Olha, não sei não, hein? De vez em quando eles inventam muito. E a crítica, na minha opinião, tem que ser feita. Agora o São Paulo não tem nada a ver com isso. Jogando diante do seu torcedor, Cicinho foi lá, sério, firme e conseguiu um resultado de placar curto, 1-0, mas que valeu 3 pontos. Exatamente, Renato. E em meio a todos esses desfalques, o Crespo consegue encontrar uma equipe competitiva, né? A gente vê o Dineno fazendo gol, isso é bom. O Rigoni voltando e já dando as caras, que é um cara, assim, que com a camisa do São Paulo, ele pode retomar o bom futebol dele. O Luan voltando, o Luan jogando um bolão, assim. Então, o Crespo vai dando essa confiança aos jogadores e passa muito pela questão do Crespo, que em 11 jogos são 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, assim, o São Paulo torna-se cada dia mais uma equipe competitiva e fez isso contra o Botafogo e agora é concentrar para a Libertadores, que é outra pauleira, é uma outra competição, mas o caminho do São Paulo é muito bom. Então, hora que voltar, né, se voltar, no caso, as peças aí na qual o São Paulo tem a sua melhor digamos assim, o seu melhor rendimento, que é o Lucas, Oscar, enfim,
o São Paulo vai ficar ainda muito mais forte. Ronaldão, é o seguinte, o São Paulo chega à mesma pontuação do Botafogo, o time carioca tem uma vitória a mais, e agora o Ronaldo comentarista, não o Ronaldo torcedor. Quais são os limites para esse São Paulo, no Brasileirão e também na Libertadores, para você? Olha, pelo que está apresentando o Crespo, mesmo com desfalques, né, essa equipe, ele consegue ter um plano de jogo, é impressionante, porque o jogo foi difícil contra o Botafogo. E o filho do homem tá dando mole aí, o filho do homem, eu falei na sexta-feira, eu tentei até preservar um pouquinho, mas daqui a pouco o Textor vai dar na medalhinha dele, porque ele só para de inventar, irmão. Inventou. Vai inventar contra o São Paulo, jogando na casa do São Paulo, já caiu das competições aí, agora só tá no Brasileiro, vai fazer o que no Brasileiro? Passar vergonha com o Botafogo? Agora o São Paulo tá num caminho onde tem o treinador atuante, isso é legal. O Crespo voltou com uma outra pegada no São Paulo, porque a primeira passagem dele aqui também foi muito, né, de love, aquele negócio de amor. Mas ganhou um Campeonato Paulista naquela passagem, não vencia nada desde 2012. Então, mas também não estava com essa força toda, foi mandado embora até. Aí o Rogério Ceni já estava ali no estacionamento, falou, vou subir aí, tá ali, coisa. Tava onde? Tava no estacionamento. Por incrível que pareça, o Rogério Ceni estava passando naquela época, já entrou e já subiu o time do São Paulo. Acho que prejudicou o Crespo na primeira passagem foi exatamente essa sombra do Rogério Ceni. Hoje ele já tem mais liberdade para trabalhar, então assim, não tem essa sombra de um ídolo por trás. Mas a questão também, acho, a pandemia, Cicinho. Não tinha torcedor no estádio, não tinha tudo, então estava muito fechado. Então isso também acabou atrapalhando. Porque isso também ajuda a equipe de São Paulo jogando principalmente no Morumbi. Ô Rosenberg, o que você viu do São Paulo aí que consegue vencer o jogo? Importante, 3 pontos no Morumbi. Tudo bem, Neto? Um abraço para você, para todo mundo que está no estúdio, em casa. Grande vitória do São Paulo 1-0, construída logo no começo da partida, né, com o gol do Dineno, né? O Dineno marcando o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo nesta tarde e noite aqui no estádio do Morumbi, diante de 38 mil torcedores, né? O Botafogo veio com uma formação teoricamente mais defensiva, 3 volantes, né? Mas de qualquer maneira não conseguiu incomodar o São Paulo, na minha visão, principalmente no primeiro tempo. Tanto é que o Rafael só foi fazer uma defesa, Neto, aos 35 minutos do segundo tempo. O Botafogo até teve uma chance para empatar aos 15 minutos do segundo tempo, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Efetivamente, defesa do Rafael só aos 35 minutos do segundo tempo, né? O São Paulo que permanece muito perto do G6, está na 7ª colocação, tem a mesma pontuação da equipe do Botafogo, e o Botafogo segue tentando se encontrar, né, Neto? O Botafogo eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil e agora perde para a equipe do São Paulo. Eu vou passar para o Stephanie e a gente, se você permitir, evidentemente, porque é você que manda no programa, a gente continua com esse bate-papo. Rosenberg, sou eu que chamo ele, eu que sou apresentador, eu chamo o cara. Agora você quer fazer, falar e já quer chamar. Quando você tiver aqui, você chama. E é craque Neto pra você. Pros outros aqui, pra você é craque Neto. Aí, Stefano, conta pra nós aí o que tá acontecendo aí no Morumbi. Craque Neto, é isso que o Rosen falou. O São Paulo teve uma vitória muito tranquila, conseguiu dominar o meio de campo, né? O Rosen já falou, foram 3 volantes, Danilo jogando pela direita, aonde saiu o cruzamento do primeiro gol do Dinero e o único da partida, né? Cruzamento do Enzo. Os 2 laterais do São Paulo, inclusive, jogando muito bem. Mas o torcedor aqui nas arquibancadas, em nenhum momento, achou que o Botafogo pudesse incomodar o Rafael, né? E foi assim. Botafogo até tinham passes concluídos, né? 80%, até um pouco mais durante a partida, mas quando chegava perto do gol, caía bastante essa porcentagem. O São Paulo que tem uma semana agora corrida, viu? Vai enfrentar nesse meio de semana pelo jogo de ida pelas quartas de finais da Libertadores, a LDU em Quito, então viaja na quarta-feira, treina de manhã para viajar na tarde, para chegar com tranquilidade, chegar com calma, se adaptar à altitude, são quase 3 mil metros, né? Um pouco menos do que os brasileiros estão acostumados ali, mas aí o São Paulo depois enfrenta no final de semana o Santos, então uma semana corrida, jogo hoje, vitória importante, mas o foco é na Liberta a partir de agora, craque. Vamos lá, Stefano de Mônaco aí, bonito pra caramba, repórter bonito e filho de gente rica. Vamos lá, Rosenberg, conta pra mim em relação ao São Paulo, dos jogadores que estão machucados e que tem que voltar a jogar, não é verdade, Rosenberg?
Principalmente em relação ao Oscar, né, Neto? A certeza é que o Oscar, muito provavelmente, né, deva voltar na segunda partida contra a LDU das quartas de final da Taça Libertadores da América, no dia 25. Para essa primeira partida que o São Paulo fará esta semana lá no Equador, o Oscar ainda não tem condições de jogo. Mas todo mundo já voltou, né? O Arboleda voltou hoje, o Marcos Antônio também voltou hoje, o Alisson também voltou hoje. Quer dizer, o São Paulo praticamente completo. A gente fica na expectativa do Oscar e do Lucas. Em relação ao Oscar, se fala que muito provavelmente para esse jogo contra a equipe da LDU, ele já terá condições do jogo da volta, que será realizado aqui no estádio do Morumbi. Inclusive, Neto, se você me permite, o São Paulo até mudou a programação para o jogo contra a LDU, iria na terça-feira para o Equador, mas agora mudou, vai chegar somente na quarta no Equador, até porque em Quito existe altitude, né? Então o São Paulo não quer se expor muito a essa questão da altitude, viaja na terça-feira e chega na quarta-feira à capital do Equador para esse jogo importante contra a LDU. Craque, Neto. Rosenberg, você já fez matérias em altitude? É difícil, né? Não, Neto. A altitude máxima que eu cheguei na minha vida foi a de Campos do Jordão. Tá bom. Tá ótimo. Não, deixa os dois lá. Quem mandou tirar? Eu mandei tirar, pô. Que conversa, eu vou ficar tirando, botando o dedo aí. Toda hora pode ser pôr esse dedo aí, pô. Aí, Stefano, pra você não, né, Stefano? Você não foi só pra Campo do Jordão, né, Stefano? Não, já estive na altitude, mas acompanham as palavras do relator Marcelo Rosenberg, ele que é um grande mito da reportagem, a gente aprende muito com ele a sair bem nessas situações, mas já cheguei a 4.200 metros de altitude, cansa, viu? Não tenha dúvida. Um abração para vocês dois. Muito obrigado pela presença de vocês, direto do Morumbi. O São Paulo, ele passa na Libertadores, meu querido Quesada, Marília Ruiz, Godoy e grande Theo José. Se ele tiver atuação da partida contra o Atlético Nacional, não passa. Das duas, né? Nos dois jogos, né? Não jogou absolutamente nada as duas partidas. O Rosenberg esteve a 1.628 metros de altitude. Que é Campo do Jordão. 1.600. Não jogou absolutamente nada nas duas partidas e só venceu nos pênaltis. Marília Ruiz? O São Paulo tem uma dificuldade, né? Eu sei que a maioria das pessoas gosta de decidir em casa, mas quando você joga contra o time que vai jogar na altitude o primeiro jogo, você pode voltar morto para a segunda partida. Porque se recuperar de um resultado elástico na altitude é bastante mais difícil do que você garantir eventualmente um empate no jogo de volta ou uma derrota menor. Acho a LDU, esse jogo de ida, muito preocupante para o São Paulo. O São Paulo precisa sair vivo desse jogo. Godoy, você já apitou já onde, Godoy? O Guayaquil, né? Guayaquil, que é difícil também, né? Não, Guayaquil não tem. Não, é Quito. Quito. Guayaquil é uma coisa, Godoy, Quito é outra. Mas é Equador. É lá. Não, tudo bem, mas só tipo assim. Então só responde quando eu perguntei que vai acabar o programa. Daqui a pouco vem o perrengue aí. Quito que a água gira ao contrário na mesma pia, cara. Do lado, ó. Pior que é mesmo. A água gira pra lá, a água gira pra cá. Você está em cima da linha do Equador, se você estiver no hemisfério norte, o São Paulo vai ter mais dificuldade de superar esse adversário do que o Palmeiras superar o River. Pra você, meu querido Theo José. O LDU pra mim é tá gago agora, cara? Não, chega o Souza, é narrador gago agora. É que pega, o negócio pega. É que é tanta gente falando besteira aqui, a LDU pra mim é a favorita agora. Pra mim também. É verdade, ó. A gente tem que agradecer demais a vocês todos aí. Teve o jogo do São Paulo. Não, agora falando sério. Uma boa São Paulo tá vitória. jogando bem. Independentemente da escalação e dos desfalques. 7, o Corinthians falou, a Merion. São Paulo tinha... São Paulo deve ter 20. Sei lá quantos. E o São Paulo jogou melhor que o Botafogo. Fez o gol com o Dineno logo no início, né? O primeiro gol dele pelo São Paulo. O ataque do São Paulo era Tapia e Dineno, pela primeira vez juntos. O São Paulo não tinha Marcos Antônio, Bobadilha e tudo mais. Estreou o Rafael Tolói. Mas venceu o jogo praticamente sem ameaçado. 2 bolas na trave, o goleiro do Botafogo pegou, os dois goleiros do Rafael Botafogo. nem pegou na bola. Aliás, você vê, né? O Botafogo chegou a ter 3 goleiros, agora o John saiu, mas era o Neto e o Link lá do Atlético Paranaense. Muito bom goleiro, né, moleque? O Botafogo tá super bagunçado e o São Paulo tá super organizado. Dá para ver isso no campo. Super organizado contra super bagunçado. Esse 1-0 aí ficou barato, era para ter sido uns 3-0. E acho que o São Paulo consegue, mesmo com um elenco mutilado pelas lesões,
manter um padrão que impressiona de atuação. Mas agora tem um desafio diferente, né? É jogar contra a LDU na altitude, com uma questão ofensiva que é uma situação que vai ficando mais clara, né? O nível de acabamento das finalizações ele é bem inferior, por exemplo, aos dos brasileiros da Libertadores, outros dois, Flamengo e Palmeiras, né? Pega os atacantes dos dois times e os atacantes do São Paulo. Se o São Paulo tivesse atacantes hoje, com nível de... Fora o Luciano, com nível de acabamento... Bom, o São Paulo ganharia partidas com uma vantagem maior de gols, né? Mas não é o que acontece. Então, eu acho que o Crespo conseguiu solidificar o sistema defensivo com os 3 zagueiros. E agora ele tem 5 zagueiros de bom nível. Então ele pode jogar nesse sistema sempre. E dar volume de jogo ao time, né? E falta, para mim, uma maior qualidade de acabamento. Atacantes que, de fato, tenham capacidade técnica que o São Paulo foi perdendo ao longo da temporada, né? Com as lesões do que o Crespo deu uma identidade ao São Paulo, né? Não importa quem entra, você sabe como joga e joga do mesmo jeito. É realmente impressionante. Aí o Rigoni também entrou, né? Por pouco não fez 2 gols. Entrou bem no jogo também. Queria passar para o Mauro daqui a pouco falar do Botafogo. Só para fechar o São Paulo, Danilo, eu falei isso ontem e repito aqui. Parece que tem um vale entre o que acontece em campo com o São Paulo, mesmo com desfalques, e o que acontece fora de campo. E o Crespo falou disso ontem, né? O Crespo falou que como é importante ter um time batalhador, que lutou. Aliás, o Crespo se esforçando bem para falar português, eu sempre bato nessa tecla, né? Ele falando um português legal. E é realmente surpreendente porque você via, agora não tem o Marcos Antônio, né? O Marcos Antônio entrou, São Paulo jogou bem mesmo assim. Agora perdeu os atacantes, ele encontra a solução. Então, realmente surpreendente para mim como o Crespo conseguiu encontrar soluções dentro de todos esses problemas que São Paulo tem, sem nem falar tudo isso lá fora, Belmonte versus Casares, um fazendo campanha para o outro e tal. Então, é realmente muito bom. Agora, a única coisa que o Crespo não fez aqui até agora foi fazer bons jogos de Libertadores, né? Ele está fazendo o contrário do Zubeldia, né? O Zubeldia fazia bons jogos da Libertadores e jogos ruins no Brasileirão. Agora o Crespo vai ter que virar a chavinha, porque passou do Atlético Nacional naquele susto que foi o jogo de ida, porque poderia ter sido definido ali, o jogo de ida, conseguiu passar nos pênaltis aqui em São Paulo e agora contra a LDU na altura precisa voltar vivo para poder jogar tranquilo na volta, e aí vou mostrar bons jogos de Libertadores. É engraçado como eles trocaram de figura. O Crespo não consegue fazer, isso é bem importante. E ontem ficou muito clara a diferença entre a organização do Crespo e a desorganização do Ancelotinho. O Ancelotinho parece que não conseguiu, ao mesmo tempo que eu falei, o Crespo já deu uma identidade para o São Paulo, você olha o Botafogo, você não consegue entender o que o Ancelotinho está... É isso, torcedor. Quinta-feira tem São Paulo pela Copa Libertadores. Ontem foi um jogo muito bom, apesar de muitos desfalques que o time tem, sem os seus 2 volantes, que é o Bobadilla e o Marco Antônio. Jogou muito bem também na estreia do Rigoni. Rigoni acertou uma bola na trave. Isso mostra o excelente trabalho que o Crespo vem fazendo e também a vontade dos jogadores em ter a vitória. Então, a expectativa de quinta-feira seja vitória, apesar de ser na casa do LDU. Mas o São Paulo está muito bem, essa vitória só fortaleceu o time e esperamos que o Crespo faça novamente um bom trabalho. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias do São Paulo. Em breve terá mais notícias sobre o jogo de quinta-feira pela Libertadores. E até mais.